e 5 agora na Paraíba. Chegou o caso do taxista aí? Caso do taxista agora, foi condenado ontem um corretor de imóveis, Gustavo Teixeira, acusado de matar a tiros o taxista Paulo Damião. Acompanhe. Muito bem, amigos da TV Arapuã, terminou por volta das 10 horas da noite o julgamento do Gustavo, acusado de ter assassinado o taxista Paulo Damião há 3 anos aqui na capital paraibana. Um crime que chocou toda a sociedade. Ao final do julgamento foi lida a sentença e foi aplicada a ele a sentença de 16 anos de reclusão em um dos presídios aqui da capital. Crime doloso contra a vida, competência do júri, homicídio qualificado, consumado, tese do Ministério Público, reconhecimento, condenação. Crime conexo, porte ilegal de arma de fogo, de uso permitido. Materialidade e autoria comprovadas. Condenação. Vistos, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o acusado em epígrafe, alegando, em síntese, que no dia 15 de fevereiro do ano de 2019, por volta das 17h30, na rua Luzia Simões de Bertolini, em frente ao supermercado Bem Mais, no bairro do Bessa, nesta cidade, o indigitado, mediante motivo fútil e utilizando de recurso que impediu qualquer chance de defesa, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima Paulo Damião dos Santos, causando-lhe lesões descritas no laudo de corpo de delito, as quais foram causas eficientes de sua morte, conforme laudo cadavérico. O feito seguiu o procedimento legal, não havendo irregularidades ou nulidades a serem sanadas, tendo sido designada a sessão do júri para a data de hoje. Reunidos em sala secreta, após a votação dos quesitos propostos, os membros do júri decidiram, por maioria, reconhecer a materialidade e a autoria dos crimes em apuração, nos termos da pronúncia. Assim sendo, acolho a decisão soberana dos membros do Conselho de Sentença para, em consequência, julgar procedente a pretensão punitiva do Estado e condenar Gustavo Teixeira Correia, devidamente qualificado, pela prática dos crimes previstos no artigo 121, parágrafo 2º, incisos 2 e 4 do Código Penal e artigo 14 da Lei 10.826/2013, acumulado com o artigo 69 do Código Penal. Quanto ao crime de homicídio qualificado, passo a estabelecer a dosimetria penal nos termos do artigo 68, após a análise das circunstâncias judiciais de que fala o artigo 59 do Códex supracitado em relação ao réu condenado. Culpabilidade. Foi acentuada, merecendo reprovação máxima, pois a vida de um homem foi cefada. Antecedentes. Não ostenta antecedentes. Conduta social. A de um homem comum. Personalidade. Não existe nos autos elementos suficientes para oferi-la. Motivos do crime. Serão analisados no momento oportuno para evitar uma dupla valoração. As não podem ser computadas como desfavorável ao agente. As consequências do crime. A lesão ao bem júri tutelado foi a única consequência do delito em análise. Por isso, não pode ser considerada como desfavorável ao indigitado, tendo em vista que não transcendeu ao resultado típico. A conduta da vítima em nada influenciou a prática do crime perpetrado, devendo ser considerada como circunstância neutra, não desfavorável ao agente. Isto posto, considerando as circunstâncias judiciais acima analisadas, fixo a pena base em 14 anos de reclusão. Em segunda fase, ausentes, agravantes e atenuantes mantenham a pena base aplicada. Na terceira fase da fixação da pena, inexistindo causas de aumento ou de diminuição de pena, tornam a pena definitiva em 14 anos de reclusão. Quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, passa a estabelecer a dosimetria penal nos termos do artigo 68, após a análise das circunstâncias judiciais de que fala o artigo 59 do Códex supracitado em relação ao réu condenado. Culpabilidade. Foi acentuada, merecendo reprovação máxima, tendo em vista que o réu poderia e deveria ter agido de acordo com o direito. Antecedentes, não ostenta antecedentes. Conduta social, a de um homem comum. Personalidade, não existe nos autos elementos suficientes para oferi-la. Motivos do crime, não existe nos autos elementos suficientes para oferi-los. As circunstâncias do não podem ser computadas como desfavorável ao agente. As consequências do crime. A lesão ao bem júri tutelado foi a única consequência do delito em análise. Por isso, não pode ser considerada como desfavorável ao indigitado, tendo em vista que não transcendeu ao resultado típico. A conduta da vítima. A coletividade em nada influenciou para a prática do crime perpetrado. Isto posto, considerando as circunstâncias judiciais acima analisadas, fixa a pena base em 2 anos de reclusão. Em segunda fase, ausências agravantes e atenuantes mantenham a pena base aplicada.
Na terceira fase de fixação da pena, inexistindo causas de aumento ou diminuição de pena, torna a pena definitiva em 2 anos de reclusão. Do concurso material, o condenado, mediante mais de uma ação, praticou 2 crimes não idênticos, devendo ser aplicado a este, de forma cumulativa, as penas privativas de liberdade em que haja incorrido, nos termos do artigo 69 do Código Penal. Sendo assim, a soma das penas aplicadas totaliza em 16 anos de reclusão. Neste diapasão, fixa o regime inicial de cumprimento de pena, o fechado, o que faz a rimada no artigo 33, parágrafo 2º, a linha A do CP. A pena deverá ser cumprida em presídio a ser determinado pelo juízo das execuções penais desta comarca. Após ser lida a sentença, o réu foi retirado do plenário e já levado direto para o presídio aqui na capital paraibana. Nós conversamos com o advogado assistente de acusação, Dr. Getúlio Souza, que deu detalhes, falou sobre a satisfação da equipe de acusação com o resultado. Claro que eles esperavam uma pena maior. No entanto, foi feito justiça. Confesso que esperava uma pena um pouco maior, mas primeiramente a gente buscava a condenação com as 2 qualificadoras, o que foi feito. Então, em todos os quesitos perguntados aos jurados, foi vencedora a tese de acusação. Então, em todos os quesitos do júri, foi vencedora a tese de acusação. A questão de dosimetria de pena, aí realmente é com a magistrada que vai aplicar tecnicamente. Eu e a promotora ainda vamos nos reunir e verificar a possibilidade de recurso para a questão de aumento de pena. Ele foi em curso em quais crimes a condenação dele foi pautada? Foi nos termos da denúncia do Ministério Público. Foi homicídio qualificado com 2 qualificadoras, motivo fútil, impossibilidade de defesa da vítima, bem como porte ilegal de arma de fogo. Então, esses 2 crimes foram acatados e a pena dele somado de 16 anos. Felizes com o resultado do julgamento, os familiares do seu Paulo Damião conversaram com a nossa reportagem. Inicialmente, nós conversamos com o Luiz Damião, que é irmão do seu Paulo. Ele disse e afirmou, esperava que fosse uma pena maior, mas pelo menos o sentimento de justiça toma conta da família. É um sentimento de que a justiça foi feita, no entanto, a gente esperava que ele realmente tivesse uma condenação maior, mas ao menos a gente vê que ele vai permanecer, né, por mais tempo preso onde realmente é o lugar dele. A filha Jéssica e a esposa Dona Francisca também acompanharam o julgamento desde as 9 horas da manhã desta quarta-feira. Ao término, elas saíram com o sentimento de que a morte do seu Paulo Damião não ficará impune. Eu estou muito feliz em ter conseguido aquilo que a gente queria há 3 anos, né? A condenação dele, que ele continue preso pagando pelo que ele fez. Não vai trazer o meu pai de volta, nada que ele faça vai trazer o meu pai de volta, mas eu agradeço a justiça por ela ter sido feita. Foi um dia muito esperado, graças a Deus ele foi condenado e há de pagar por tudo o que fez, pois ele tirou um pai de família, pai muito bom, um marido muito bom e acabou com nossa família. Então, era esse dia, era tudo que a gente queria que ele pegasse a condenação. A gente queria que fosse mais anos que ele pegasse, mas mesmo assim ele foi, graças a Deus. Nós conversamos com a advogada de defesa do Gustavo, a doutora Érica Bruns, que deu detalhes, disse e afirmou categoricamente que vai recorrer da decisão, ou seja, da sentença imputada ao seu cliente. A defesa irá recorrer, irá buscar que se faça justiça, responsabilizando Gustavo tão somente pelo que ele fez. E a defesa entende que ele agiu em legítima defesa, lesionando a vítima porque queria proteger a vida dele. Com imagens de Ivana Cléber Pereira, repórter Rubens Júnior, o Bonitão, para a TV Arapuã, a TV que a gente faz. Se tem alguém que é curioso, para não falar bobagem, por onde passo no programa, se alguém sou eu. Não que eu saiba mais que ninguém, mas que gosto de ser curioso e ontem tirei parte do meu dia para acompanhar de perto esse júri. E tem coisas que eu não consigo entender, que eu não consigo compreender. Primeiro, eu quero dizer o quanto eu respeito o contraditório, o quanto eu respeito a ampla defesa.
Se tem alguém nesse estado, nesse país, que defende a advocacia, que defende o contraditório, esse alguém sou eu. Não sou advogado, até às vezes as pessoas pensam que sou, mas um dia pretendo ser. Mas deixa eu te falar, eu fiquei ontem indignado quando eu vi parte da defesa do Gustavo atribuir culpas, terceirizar a culpa do Gustavo. E, inclusive, nessas pessoas que foram terceirizadas, a imprensa, a mídia está sendo terceirizada. A defesa a todo momento tentava convencer aos jurados, dizendo que a mídia criou um monstro, que a mídia estava mostrando apenas uma parte da história, que era parte na tentativa de se condenar o Gustavo. Qual é a outra parte da história que nós não mostramos, senhoras e senhores advogados? Qual é a outra parte que deveria ser mostrada? Aqui nesse espaço de comunicação, nós estamos sim à disposição para ouvir defesa como sempre tivemos. Agora, a parte que precisa ser mostrada, e que eu fiquei inclusive perplexo quando eu vi também os senhores em uma atitude de defesa a todo custo, alegando que o que matou o seu Paulo não foram as lesões, e sim a maneira como ele foi socorrido. É não se acreditar. As palavras que são proferidas a todo custo na tentativa do convencimento. O que se tem aqui, que é fato incontestável, são questões de segundos. De um homem que estava trabalhando no local sagrado e o outro que estava tomando cachaça e que sai e que começa uma discussão e aí de repente, em um gesto de extrema covardia, com a arma na mão, mata um trabalhador. É isso que nós temos. Tem mais alguma coisa? Fora isso, tem coisas que acontecem no tribunal do júri que eu fico assim sem compreender. Algo desnecessário. O do constrangimento das pessoas que são ouvidas. Eu vi a pobre da esposa da viúva, ela foi com uma série de perguntas que não estavam indo ao caso. Por diversas vezes, a juíza teve que intervir e disse, vamos nos conter aqui ao fato. Numa tentativa, numa tática que eu já conheço bem, de desequilibrar o emocional das pessoas. Isso não existe. Alguém dizer que isso aqui foi uma legítima defesa, como foi uma legítima defesa? Contrataram um perito de São Paulo, o cara só para dizer o currículo dele passou 1 hora. A juíza disse, a gente aqui não está interessado em saber currículo, nós queremos saber o que é que você tem a alegar sobre o fato. O que é que você tem a alegar sobre o caso? E aí ele criou uma tese lá, que fez estudos, e que o movimento do carro, que na visão dele, o Gustavo não saiu com a intenção de matar, e que na visão dele, o rapaz fez um movimento que poderia ser uma arma, e que isso e aquilo outro. Minha gente, sabe o que é que acontece? O seu Paulo não volta mais. Isso aqui serve de exemplo. Qual é o exemplo que nós estamos dando? Colocaram 16 anos de cadeia, mas não vai tirar 16 anos de cadeia. Quem está calculando que ele vai passar 16 anos de cadeia, reduz aí, já tirou 3, vai tirar mais 3, que são 2/5 da pena. Daqui a pouco está aí novamente na rua. É esse o preço que tem. É esse o preço que tem uma vida nesse país. Qual é o tipo de legítima defesa? Nesse caso, de um lado tem alguém dentro de carro, onde é que o vidro dele tem um fumê escuro? Que ele poderia pegar uma arma, que é o que foi alegado lá. Que arma é essa? Que legítima defesa é essa? Com todo o respeito que eu tenho ao contraditório, não pegou 16 anos de cadeia. Ele tirou 3, daqui a pouco vai tirar mais 3, somam 6, 2/5 da pena, daqui a pouco está solto, vai responder em liberdade. É esse o valor que tem uma pena no meu país, que tem uma vida no meu país. Esse é o valor da vida nesse país chamado Brasil, que muito precisa ser discutido, que muito precisa ser debatido, o nosso Código de Processo Penal. As leis, a maneira, inclusive, eu fico observando, a maneira como um tribunal do júri é conduzido, isso precisa ser discutido.
Ontem, uma coisa eu quero concordar aqui de verdade, é com o que foi dito ontem lá pela defesa do Gustavo, em relação ao conhecimento. Os jurados que lá estavam, os 7 jurados que lá estavam, eles só tomam conhecimento do processo na hora do processo. Processo que vem rolando há 3 anos. E ele disse, deveria-se ter, uma semana antes, o jurado acesso ao processo. Porque ali vai dar interpretação. Se você tem uma acusação do Ministério Público, da assistência da acusação, que está conseguindo colocar bem e narrar o fato, vai convencer os jurados. Mas se não tiver uma boa argumentação para narrar os fatos, os jurados serão convencidos e engolidos pela tese da defesa. Eu vi há pouco, ontem eu estava esperando, eu fiquei pensando em algum momento, daqui a pouco vão querer desenterrar o seu Paulo Damião para colocá-lo na cadeia antes de ser enterrado. Eu juro a vocês, eu estava pensando, você quer ver? Daqui a pouco vai sair a sentença aí, vão mandar desenterrar o taxista, colocar ele na cadeia antes dele ser preso, antes dele ser enterrado. Só faltou isso. Só faltou isso lá, rapaz. Porque o que eu vi ontem, eu fiquei assim indignado como a vida só vale isso nesse país. Olha, o ponto